Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, pastor Rivaldo. Paz do Senhor, minha Novamente, irmã. o senhor aqui. Muito Amém. obrigada por ter trazido essa mensagem, que nós vamos fazer agora um pequeno resumo, né, um breve resumo. E hoje foi a segunda série da mensagem de Ouça as Cartas do Noivo à Igreja. Hoje foi sobre a igreja de Esmirna, que está escrito ali é uma carta até que pequena, né, uma das menores, é a menor, em Apocalipse 2, do versículo 8 ao 11. Né? Então, Jesus, ele escreve essa carta à igreja de Esmirna, e o senhor comentou, né, que fala sobre a perseguição, quando essa perseguição ela atinge o crente fiel. Então, vou começar falando um pouco da cidade, que o senhor, depois vou pedir para o senhor comentar. Então, Esmirna foi uma cidade totalmente destruída, né? Depois ela foi reconstruída. Nessa reconstrução, ela ficou uma cidade bem grande, né? Uma das maiores cidades lá da Ásia, para quem Jesus escreveu as cartas para todas as cidades asiáticas daquele tempo. E ela era uma metrópole, né, bem parecido aqui com Sim, São sim. Paulo. Então, naquela época, é claro, né, não São Paulo hoje. Então, uma metrópole tem várias culturas, crenças, e era conhecida, como o senhor comentou, como centro do paganismo. E era uma cidade também que tinha uma grande admiração pelo Império Romano, e eles costumavam a adorar o imperador César naquela época. E dentro daquela cidade tinha um grupo de cristãos, a igreja de Esmirna, para quem Jesus escreveu a carta. Então, como que era para aquela igreja estar inserida naquele ambiente? Queria que o senhor comentasse sobre isso. Bem, meus irmãos, graça e paz a todos. Minha irmã, é o seguinte, quando a gente lê a história do que acontecia naqueles dias, ser cristão em Esmirna, né, não era nada fácil. Se tornar cristão naquela sociedade era assinar, como eu disse na pregação, né, um documento de perseguição, morte, dor, sofrimento. Por quê? Porque confessar Jesus como o Senhor naquela sociedade era considerado um crime. Era considerado um crime. Tanto contra o império, como contra as práticas religiosas que haviam naquela cidade. Então, quando um cristão confessava que Jesus era Senhor, ele estava assinando um atestado de prisão, de morte ou de perseguição. E era justamente nesse contexto que nasce a igreja de Esmirna. Então, ser crente em Esmirna era verdadeiramente ser crente. Não dava para brincar de ser crente, tinha que ser realmente cristão. A gente fala que é parecido por conta de ser uma metrópole, mas é muito diferente, que hoje a gente tem uma liberdade, né, religiosa. E lá eles tinham várias culturas, podia adorar vários deuses, menos Jesus, menos Deus. Então não tinha essa liberdade para propagar ali o evangelho de Cristo. Existe uma coisa assim interessante também, que eu me esqueci de frisar na mensagem, era o seguinte, veja mesmo, olha, você podia adorar Baal, você podia adorar Zeus, você podia adorar Afrodite, você poderia adorar Cibele, você poderia adorar qualquer deus, contanto que você, em um determinado momento do ano, jurasse lealdade a César. Os cristãos poderiam até adorar César, até praticar a religião deles, contanto que uma vez por ano eles se curvassem e confessassem que só César era o Senhor. Como eles não faziam isso, então eles eram perseguidos e o cristianismo não era reconhecido. A questão era essa. E hoje a gente fala muito da liberdade religiosa que nós temos aqui no Brasil, mas nós não conseguimos observar isso em todos os países ali que tem no mundo, né? Muitos países hoje não tem essa liberdade religiosa. A gente comentou até países como China, Coreia do Norte, que tem ali, que
suas regras, que você não pode ter ali uma liberdade de ser o evangélico, né, ser cristão. Certo. Eu até estava falando ali, trazendo um pouco para a nossa realidade aqui, que a gente tem essa liberdade, mas aos poucos a gente percebe que nós estamos sendo podados, né? É verdade. Outro dia eu estava na Avenida Paulista, passeando com meu marido, a gente foi almoçar e tinha como se fosse uma apresentação daquela religião indiana, eu esqueci o nome, e eles apresentando e todo mundo achando, nossa, que incrível, aquela liberdade e tudo. E a gente percebe hoje que se fosse um cristão, seria, nossa, que intolerante, né? Pregando ali a intolerância. Então a gente percebe que cada vez mais o nosso cerco ele está se fechando, a gente está sendo cada vez mais deixa eles ali no canto deles, encosta eles ali, mas não deixa eles mostrarem isso pro resto do mundo. Certo. O que está acontecendo na realidade é o seguinte: a igreja ela está num estado de dormência e ela infelizmente não acordou para ser a voz profética que Deus levantou a igreja para ser, que é aquela igreja que luta pelos direitos sociais, que é aquela igreja que luta pela liberdade para todos, que é aquela igreja que luta por uma democracia plena, onde todos são tolerados, todos convivem e todos são respeitados. Infelizmente, estão se aproveitando da mansidão e dessa dormência da igreja para tolir ela dentro da sua própria liberdade. Veja que todo mundo pode fazer o que bem quer e bem entende. Aos poucos, só os crentes não estão podendo fazer. Aos poucos, só os cristãos não estão podendo fazer. Vai chegar ao ponto que todas as religiões podem praticar o que quiser, contra quem quiser e a hora que quiser, e os cristãos não. Por quê? Porque, na realidade, o alvo da perseguição é calar a voz cristã. Sim. É tolir o cristianismo de liberdade. Essa é a realidade. Igual acontecia aqui em Esmirna. Podia adorar qualquer Deus, menos ali seguir as práticas do cristianismo. E desde que adorasse a César. Pode até haver uma liberdade para os cristãos que se amoldarem a esse pensamento, mas os que forem contrários sofrerão. Sim. Jesus continua, né, ali nos versículos, escrevendo, e ele não escreve ali uma carta criticando, como ele critica ali as outras igrejas, mas orientando, né, a igreja de Esmirna. Então, ele já começa ali no versículo 8, que eu vou ler, se identificando como eterno, né? Então ele começa assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Então ele identifica como eterno, mostrando que o futuro está nas mãos dele. Certo. Mesmo que tudo isso, né, que Esmirna vivia, ainda assim estava nas mãos dele. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. O Senhor, ele sempre se apresenta à igreja, porque o livro do Apocalipse, na realidade, se é que eu posso falar assim, é um cântico de vitória, é um brado de vitória do Cristo ressurreto. Então, Jesus mostra para a igreja de Esmirna o seguinte: olha, presta atenção, Esmirna foi destruída e foi reconstruída. Eu fui morto, mas eu estou vivo. Por que eu fui morto e estou vivo? Porque eu sou o primeiro e o último. Eu sou eterno. Eu venci a morte. E assim como eu venci a morte por ser fiel ao meu Pai e à missão que Ele me deu, eu também vou dar a vitória a vocês de vencer a morte e terem a vida eterna, porque vocês também são fiéis a mim. Então Jesus mostra ali que o tempo não vence Ele, e que nem a morte venceu ele. Então, o tempo não venceria os cristãos fiéis e nem a morte conseguiria vencê-los. Porque Jesus tanto é atemporal, está acima do tempo, como ele venceu a morte. Da mesma forma, ele tornará a sua igreja eterna e viva para todo sempre através da ressurreição.
E ele continua, né? Jesus, ele conhece o nosso sofrimento, e ele até continua mostrando que está por vir, mas ele sabe, e dá uma palavra de incentivo, né? Justo. Então ele fala aqui: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre isso, continuasse comentando, né, após esses versículos. Certo. Veja, nesse versículo, o Senhor Jesus Cristo, ele precavê, né? Aqui ele age como um profeta. Ele já revela para a igreja o futuro que a esperava. Eles já estavam passando por perseguição, mas viria uma maior ainda, agora diretamente provocada e agilizada pelo próprio diabo. Mas ele diz o seguinte: olha, assim como eu estou ajudando vocês a vencer a perseguição política, a perseguição econômica, a perseguição religiosa e a perseguição física, eu também vou livrar vocês, eu também vou ajudar vocês dessa perseguição. Quando ele fala que duraria só 10 dias, ele está dizendo, vai ter um começo, mas eu já determinei o fim. Entendeu? Então, Jesus já estava mostrando ali misericórdia. E ele estava, na realidade, ele estava dizendo, se você pegar e analisar, ele estava dizendo, olha, se eu não tivesse colocado limite, vocês deixariam de existir. E ele está demonstrando ali que ele é Deus. O cuidado, né? O cuidado dele com o povo. E ele está mostrando também a soberania dele. Ele está dizendo, olha, o diabo pode até agir, mas ele não terá carta branca para agir todo o tempo. Terá o limite, terá o tempo certo. O que resta a vocês é serem fiéis até a morte. Então, isso eu acho muito interessante, Jesus ali se revelando como pastor, né, cuidando da igreja, se revelando como Deus e se revelando como profeta e cuidador da igreja. E para encerrar, Jesus faz ali uma promessa no último versículo, né? Então ele diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Então queria que o senhor comentasse sobre esse versículo e deixasse uma mensagem final, fizesse uma oração por nós. Veja, a mensagem que Jesus está passando para a igreja, ele nos dá através do seu Espírito. O Espírito é o porta-voz de Jesus. E o Espírito, ele está falando de diversas maneiras e diversas formas na igreja de hoje, onde nós estamos vivendo. Veja mesmo, o Espírito fala através do louvor, o Espírito fala através de palestra, o Espírito fala através de lições bíblicas, o Espírito fala através de pregações, o Espírito fala através de testemunhos. Então, o Espírito está falando. O problema não é o Espírito não estar falando, o Espírito Santo. O problema é que nós não estamos dando ouvido ao Espírito Santo. E veja que Jesus diz que o Espírito Santo está falando nas igrejas. Não é só numa igreja em especial, mas nas igrejas. Então, ele demonstra que ele está mandando essa mensagem de alerta, de conforto, né, de orientação para todo o seu povo, em toda a face da terra. Onde tem cristãos verdadeiros, ele está mandando o Espírito falar e o Espírito está falando. E uma coisa interessante é que em cada carta, nas 7 cartas, cada uma tem uma promessa final. E a promessa de Esmirna é o seguinte, olha, sejam fiéis até a morte e vocês não sofrerão o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte é a morte definitiva, onde o homem não terá mais chance de arrependimento, de novo nascimento e de salvação. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, é dessa morte que vocês têm que se livrar e é com essa morte que vocês têm que se preocupar. Porque a morte física, que muitos de vocês já passaram, estão passando e passarão em Esmirna, eu já dei a solução. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu vou ressuscitar a vocês. Eu dou a vocês a vida eterna. O que vocês têm realmente que se preocupar é com a morte eterna. Aí será a banição da presença de Deus para sempre. E dessa morte, ninguém volta.
Ninguém tem mais direito a comer da árvore da vida, a participar da vida com Deus e a participar do novo céu e da nova terra. Então, eu creio que Jesus aqui ele está repetindo um eco que ele falou lá no Evangelho, quando ele diz assim, ó, de que adianta vocês ganharem o mundo inteiro e perderem a salvação, perderem a vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, que me vê, preste bem atenção, faça uma análise na sua vida. Veja em que posição está a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, o seu caminhar com Deus. Você realmente tem investido e se preocupado com a vida eterna, com a tua salvação eterna? Ou as coisas desse mundo têm te distraído e te afastado de Deus? Então, a mensagem de Jesus é o seguinte, olha, vença, lute para vencer, seja vencedor. Mas a principal vitória que você tem que ter é não sofrer o dano da segunda morte. E Jesus já te deu a vida eterna, você é um salvo, você é de Cristo, e quem tem Cristo e crê em Cristo tem a vida eterna. Faça por onde não perdê-la, em nome de Jesus. Amém. Pode orar por nós, pastor? Muito bem, vamos orar? Amado e querido Deus, nós te agradecemos e te louvamos por essa importante carta que Jesus enviou à igreja de Esmirna. Ela tem servido de consolo, de orientação e de palavra para os cristãos através dos séculos. Nos ajude, Senhor, a atentar e a entender e a escutar e a praticar todas as instruções e tudo que tu fala nessa pequena carta. Que o Espírito Santo brade aos nossos ouvidos e que ele nos ajude a estar com os ouvidos bem abertos e o coração também. Abençoe a todos os irmãos e irmãs, que nem a perseguição estatal, econômica, religiosa, política, física ou satânica os abata na sua fé, mas que eles possam se fortalecer no Senhor e no Senhor vencer. Olha para todos os cristãos espalhados na face da terra e vem de encontro a eles, Senhor, para sustentá-los, para fortalecê-los, para livrá-los e para ajudá-los a passar por toda e qualquer tribulação. Muito obrigado porque o Senhor sempre está conosco. Muito obrigado pela tua promessa e nos ajude a ganhar, ter e ganhar a vida eterna para a honra e a glória do teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, minha irmã. Pastor. Até mais.